Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre os impactos da redução da taxa de energia elétrica no Brasil. Bom, se foi possível reduzir, se vai ser possível reduzir, uma pergunta que todos querem ter resposta é: com quem ficará a conta dessa diferença? Quem que vai pagar a conta ao fim e ao cabo? Segundo o Ministério de Minas e Energia, a redução da tarifa virá de uma combinação da redução da carga tributária sobre o setor e da prorrogação antecipada de concessões para as operadoras de energia, como a gente já tinha falado no primeiro bloco. Na prática, o que isso significa? O Tesouro assumirá a parte da conta? O que vai acontecer com as concessionárias de transmissão e distribuição de energia elétrica? Quais são os prazos para renovação? Quais as exigências? E as contrapartidas? Há contrapartida para quem resolver renovar e para aqueles que não renovarem? Como é que vai ficar? Christopher, eu vou retomar com você. Você estava explicando e eu te segurei. Objetivamente, quer dizer, se há uma redução, se o preço da energia vai diminuir muito, as empresas vão perder muito? Significa que elas vão ter que bancar um prejuízo ou a modificação nesse sistema, e não só o prejuízo dividido entre o Tesouro e as próprias empresas, ou o aumento da malha, a maior produção de energia elétrica vai acabar compensando isso no médio e no longo prazo? A redução dos encargos não extingue os encargos, ele simplesmente tira esse custo do consumidor. Então esses encargos continuam existindo, né? A União vai ter que arcar com esses custos, né? Então isso de alguma forma vai ser repassado para a União, né? Porque a gente imagina que o consumidor vai deixar de pagar, mas o contribuinte vai continuar pagando isso através dos impostos. A redução na energia, ela vem pela redução do preço que será pago a esses geradores que estão renovando a concessão. Vai ser vantajoso renovar ou haverá empresas que não renovarão em 2015? Em 2015 não renovarão agora e, portanto, em 2015 entregam as suas concessões. E elas fazem o quê? Fecham? Algumas, por exemplo, se você pegar, por exemplo, a CESP, 2/3 da geração dela vai ser renovada agora. Então ela teria 1/3 dessa energia, que também é um volume grande, né? Porque a CESP é uma grande geradora de energia. Ela teria que entregar essas 66% da geração dela e ficar com 33% administrando esses 33%. Se vai ser vantajoso ou não fazer esse movimento, está se estudando isso hoje. Quer dizer, hoje é o foco dessas empresas exatamente essa, contrataram, né, grandes advogados e empresas para analisar qual vai ser o impacto disso. Mas, de toda forma, isso gerou uma redução de capital para essas empresas investirem no setor, né? São empresas que têm experiência no setor, né? Empresas que esperavam uma redução nesse valor da geração delas, mas a redução veio muito grande. Veio muito maior do que era a expectativa. A expectativa era alguma coisa perto da metade disso, e com a outra metade elas teriam algum compromisso de investimento futuro. Quer dizer, você reduziria um pouco, daria uma parte dessa receita para o consumidor também, e com o compromisso de que essas empresas no futuro tivessem plano de desenvolvimento de novas usinas para suprir a necessidade do país. Cláudio, o governo parece que ficou trabalhando essas medidas há um ano e meio, vem preparando essas medidas, inclusive, de algum modo, dialogando com as empresas e tal. Esse volume de redução é um volume palatável, ou, como diz, embora fora das expectativas das empresas, ou não? Ele foi exagerado? Eu acredito que, na verdade, o volume foi, de certa forma, exagerado, né? E sempre que o governo se movimenta e cria uma certa instabilidade em um setor, né, isso pode retrair os investimentos. Então a gente tem aí, por exemplo, investimentos em Jirau, investimentos em Belo Monte, que são mega usinas que vão suportar aí boa parte da demanda de energia que o país vai ter para os próximos anos, se o PIB crescer por volta de 4,5%. Essas usinas vão ter que suportar aí essa demanda de energia. Então realmente a gente vê que houve um certo exagero e
dada a importância do setor para a economia, eu acredito que no diálogo e na prática desta medida provisória e o diálogo com os empresários, vai se chegar a alguma equação para, de fato, melhorar a taxa de retorno dos investimentos de empresas como o CESP e outras, para que elas se tornem, tá certo, atrativas e ainda geradoras de caixa, para que elas possam, então, continuar fazendo seus investimentos que são necessários para realmente manter aí o crescimento da economia na casa dos 4,5%, 5%, que é o que se espera aí nos próximos anos, sendo o Brasil um dos BRICS, né? Quando o Goldman Sachs criou esse termo lá em 2001, ele estabeleceu nas premissas de crescimento do Brasil, para que o Brasil seja uma grande economia lá em 2050, que de 2010 a 2020, o crescimento do Brasil deveria ficar aí por volta de 4,5% a 5%. E se ficar em 4,5% a 5% a partir do ano que vem, a demanda por energia vai ser muito grande. Por isso a necessidade desses projetos como o Belo Monte, Giral, e a necessidade de até rever essa medida provisória, tá certo? No sentido de deixar realmente um pouco desta mais-valia, um pouco desse retorno internalizado nas empresas para que elas possam realmente fazer os seus investimentos e a gente ter aí a energia e não termos nenhum problema de apagão nos próximos anos. Agora, Donizete, se era possível essa redução, porque ela não foi feita antes, de um lado, e até fazer antes para ter uma certa gradualidade. Vamos imaginar, é possível atingir patamares importantes como estratégia para o desenvolvimento, mas se o volume é grande imediatamente, tá certo? O volume da redução é grande imediatamente. Então, se tivesse começado um pouco mais lá atrás, a gente pudesse ir gradualizando, chegar numa condição onde isso fosse mais viável para todos os setores. Ou isso é totalmente fora de propósito? Eu tenho que pensar da seguinte maneira: democracia dá trabalho. Democracia é o império da lei, democracia é o império do cidadão. O que significa que o cidadão, numa nação, ele é a razão da nação existir. O que significa dizer também que o cidadão precisa ser respeitado na sua luta, no seu ímpeto, no seu amor, nas suas crenças. Quando nós olhamos para o que nós temos feito hoje no Brasil, onde que a gente vê o perigo? A gente vê o perigo que cada vez mais nós assistimos o discurso, e não estou falando só de esferas de governo. Nós estamos assistindo hoje a conjugação de direitos na primeira pessoa do singular e de deveres na terceira do plural. O custo do Brasil hoje é um negócio imenso. O Brasil ele é um paraíso para distorções. E nós construímos distorções, nós ampliamos distorções. Nós distorcemos cada vez mais, quanto mais nós queremos, inclusive, reduzir as distorções. Ou seja, nós procuramos reduzir as distorções construindo outras. E nesse ímpeto, na necessidade de considerar que a responsabilidade pelas altas tarifas sempre é do terceiro, sempre é do eles pagam e nós temos o direito à redução. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte sentido. Não é que porque não foi feito antes, é porque nós não começamos um processo antes. Se nós tivéssemos feito antes, talvez a gente tivesse descoberto já o que vai acontecer daqui a alguns anos, quando você fala assim, você tem que reduzir a sua remuneração pelo trabalho, pouco importa se você vai ter lucro ou prejuízo. Mas o Estado não vai reduzir 1 milímetro na tributação do que está fazendo. Isso significa dizer que o cidadão tem menos importância do que o resultado que ele oferece. Esse é o medo. Então nós tomamos muito cuidado quando a gente fala sobre isso. Eu particularmente tenho meus receios sobre isso, porque o processo ele precisava ser sim startado antes. Mas era o processo de construção de um projeto de nação em que houvesse a simplificação das relações entre o poder público e o cidadão, em que houvesse o respeito à iniciativa do cidadão, em que houvesse
a condição de fazer com que o cidadão tivesse mais condição de tomar suas próprias decisões, ser respeitado por elas e ser premiado por aquilo que ele consegue oferecer. Christopher, eu ouço há vários anos, quer dizer, que o sistema elétrico brasileiro é um sistema, digamos, relativamente bem resolvido, né? Além da questão da matriz limpa, etc., que ele é um sistema relativamente bem organizado, com uma regulação razoável, quer dizer, isso a gente ouve como espectador, como leitor de jornal há muitos anos, tá certo? Havia a detecção de que o preço da energia no Brasil é de fato muito alto, comparado com níveis internacionais, e que precisava, portanto, fazer uma inflexão nesse preço. Agora, essa medida, ela tem esse caráter de ser muito pontual, de certa maneira de pedir um rearranjo do sistema, né? Ou ela é uma medida que, no momento que o Brasil está atravessando, ela era esperada, talvez com divergências aí no tamanho da dose, né? O remédio era esse, há divergências em relação à dose. E para onde isso aponta em termos de resolução, quer dizer, do impacto que ela cria para a gestão das empresas e mesmo para o desenvolvimento do país? Como que a gente pode pensar isso? Quer dizer, nós temos um problema sistêmico, é o sistema que é ruim, essa medida vem tentar resolver um problema de um sistema que já tinha uma dimensão complicada. O sistema, embora necessariamente sempre a gente precise aprimorar e renovar, atualizar, mas ele é um bom sistema e isso é uma medida que o momento do desenvolvimento brasileiro pede. Ele é um bom sistema em termos de geração de energia, né? Se a gente falar, nós somos um país abençoado aí com uma energia limpa, né? A gente tem uma divisão entre o que é energia limpa, o que não é energia limpa, mas grandes geradores, né, não eram considerados como energia limpa porque ele tem um impacto ambiental na construção desses empreendimentos. Hoje o impacto é muito menor. O próprio Cláudio citou Belo Monte, aí teve uma redução muito grande na área de reservatório. Era para ser feito um projeto de 2.000 quilômetros quadrados de reservatório, que é para 500 quilômetros quadrados, né? Teve que aumentar muito a potência da usina. Quer dizer, o meio ambiente está se adequando bem com a geração de energia, exatamente para poder se explorar esses grandes empreendimentos. Então, em parte de geração, a energia eólica tem vindo com muita força para o país, né? Hoje a gente tem 11 empresas instaladas no país produzindo aerogeradores. Uma coisa que a gente não tinha no passado, há 4, 5 anos atrás, nem existia energia eólica no país, era ínfima o volume. E essa energia está entrando, é uma energia limpa, é uma energia boa. Quer dizer, em termos de geração... Mas com um custo ainda alto, né? O custo está muito baixo. Esse custo hoje da energia eólica, ele está extremamente competitivo até com a própria energia hidráulica. Não, o custo da energia sim, mas o custo da instalação tem um custo ainda alto, não é isso? Mas esse custo acabou vindo ele era alguma coisa perto de R$200 por megawatt-hora, hoje ele está em R$95 por megawatt-hora. Ou seja, ele já está próximo do que é a energia elétrica. Exatamente, pela tecnologia, pela quantidade de ventos que a gente tem aqui, pela competitividade, porque a própria Europa e Estados Unidos em crise deixaram de consumir muito desses projetos, desses equipamentos. Então o foco das empresas acabou sendo o Brasil, então teve uma competitividade muito grande. Então a parte de geração do país vai muito bem, né? Agora, o que acontece é que é muito fácil você colocar encargos e impostos numa tarifa de energia, né? É simplesmente você criar elas e elas vão ser recolhidas de uma forma muito tranquila. A distribuidora vai lá, faz a fatura, né, recolhe o imposto então qualquer penduricalho dentro da tarifa, qualquer adicional, né, de encargos, ele fica muito fácil de ser cobrado. Então, ao longo do tempo, foi isso que foi acontecendo, né? Como o Cláudio falou, vinha se colocando uma série de encargos em cima, impostos, aumentando impostos. O ICMS é muito pesado em cima da energia elétrica, né? Tem estados que cobram 30% de ICMS. Se você for calcular isso dentro da conta que se faz por fora, isso é um acréscimo de 50% na conta de energia. Sobre imposto, imposto sobre imposto. Então, é 50% de energia só de ICMS, fora PIS/COFINS, fora um monte de coisa. Ou seja, o gargalo
parece que é tributário. A gente vai discutir isso no terceiro bloco. A gente já volta.